inovação no Brasil como nos últimos anos. Bom sinal para um país que se propõe a ser um dos líderes no processo de transformação da matriz energética mundial. Um dos poucos caminhos que nos resta para não torrar o planeta com o petróleo que queimamos para viver. A experiência brasileira com o álcool extraído da cana-de-açúcar e os avanços significativos nas pesquisas para a produção de energia renovável a partir de nossa exuberante biomassa poderiam até servir como indício de que temos competência para o que nos propomos. Sabemos que não é bem assim. Mas já há algum tempo conseguimos identificar o que nos falta, criar as condições necessárias para o casamento entre o conhecimento estocado em centenas de instituições de pesquisa e a nossa capacidade empreendedora. Fui até a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, para conversar com os responsáveis por uma das várias iniciativas em curso no Brasil para promover esse casamento, o Programa New Ventures. O Programa New Ventures ele é uma iniciativa que busca apoiar empreendedores que têm em mente negócios verdes, né? Negócios cujos impactos socioambientais são mais positivos do que outros modelos semelhantes. O Programa New Ventures busca apoiar esse tipo de empreendedor e aproximá-lo de investidores de capital empreendedor que tenham interesse em negócios que apresentem resultados econômicos interessantes, mas também impactos socioambientais positivos. Hoje existe uma força de investidores, fundos de capital e de investimento de capital de risco para aplicar nessas questões, nessas novidades produzidas pela academia? Sim, há pelo menos no Brasil 15, vou chamar de atores, porque são fundos de diferentes perfis, mas que estão interessados, estão olhando projetos que de alguma maneira gerem impactos ambientais positivos. E há, como um pano de fundo, um aquecimento, né? Uma maior atividade desse setor, uma maior representatividade desse setor na economia como um todo. Então, a reboque disso também, a gente já tem um crescimento do investimento em negócios verdes. E existe algum setor em que haja um privilégio maior, ou seja, na área de energia renovável, de mudanças climáticas, existe algum setor assim? O grande foco está em biocombustíveis hoje e em eficiência energética, né? Mas qualquer projeto de ecoeficiência também que possa ser empregado em cadeias produtivas também tem bastante visibilidade. Programas estruturados como New Ventures podem acelerar o casamento entre a pesquisa científica e a capacidade empreendedora no Brasil. Mas esse não é o único meio de levar os noivos ao altar da inovação. Fui até Jundiaí, no interior de São Paulo, para conhecer os personagens de um caso de amor à primeira vista. A história se passa no galpão industrial onde está instalada a Terpenoil. Aqui, durante 15 anos, o engenheiro químico Maurício de Castro lutou com todas as suas forças para concretizar a visão transformadora de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, do qual fazia parte. A ideia era replicar processos de regeneração da natureza para tratar os resíduos agressivos de nossa sociedade industrial. Todas as plantas, e aí todas as espécies de plantas, em comum acordo, quando elas recebem determinadas substâncias ou determinadas agressões, vamos chamar assim, elas começam a produzir suas defesas. E essas defesas, elas são os aromáticos, né? Umas com percepção aromática mesmo, né? Um aroma de uma planta, outras não. Mas elas, de uma forma ou de outra, estão produzindo constantemente uma coisa que nós chamamos de terpeno, né? Quimicamente, ou isoprenos, tá certo? Então, eu vou falar de um animal morto, por exemplo. O animal morreu, né? No meio de uma parte da floresta, e o que acontece? As plantas em volta começam a perceber os gases dessa decomposição, né? Então, aquilo para ela é uma agressão, ela começa a emitir. Então, a bromélia emite uma coisa, a nogueira outra, a jequitibá outro, a gramínea outro. E esses cruzamentos terpênicos, tá certo? Permitem com que você, então, crie, vamos dizer assim, uma cúpula, né? Protetiva, onde os odores que são agressivos, né, ao meio, sejam eliminados. Por isso que organicamente, porque na verdade o que a planta está emitindo é algo 100% orgânico, né,
combate esses gases que são também orgânicos, né? Alguns outros são inorgânicos, mas eles não deixam ser emitidos na atmosfera, né? A diferença que existe é que, por exemplo, uma indústria, ela gera esses mesmos gases e emite na atmosfera. Aí tenta sair correndo para buscar a solução. A natureza não permite isso. Quando já nasce o odor, ele nasce na floresta já com a sua condenação. Coube a Maurício uma das tarefas mais difíceis no processo de gerar inovação a partir da pesquisa básica feita na universidade: o desenvolvimento de tecnologias e produtos derivados da química natural do terpeno. Ao longo dos anos, foram 160 fórmulas com várias aplicações para cada uma, todas com uma característica comum: servirem como alternativas ao uso de substâncias químicas extremamente agressivas ao meio ambiente e à saúde humana, além de processos intensivos em energia e água, utilizados tradicionalmente para lidar com resíduos e emissões. Os nossos clientes dizem assim: vocês conseguiram limpar óleo com água. Qual é o segredo do trabalho de vocês? Então, a diferença é o seguinte: existem vários tipos de terpenos, né? A nossa tecnologia no terpeno é que a gente conseguiu fazer com que o terpeno voltasse ao estado original. Porque assim, quando você extrai o óleo da planta, quando você tira essa parte da fração terpênica, por esmagamento, por arrasto, enfim, pelos processos convencionais, você tem muita perca de hidrogênio nessa composição. Então, a cadeia que estava, esse produto está homogêneo dentro da seiva, certo? Ou seja, a planta tem muita água. Então lá ele está homogêneo. Quando você tira ele, você não consegue mais misturar ele, certo? Ele se separa da água, né? O nosso processo é permitir com que ele fique miscível à água, certo? E permita com que ele tenha 3 características, que são as características que ele tem na seiva, que é a ação microbiana, a ação eliminadora de odor e a solvência, né? Porque são essas 3 que fazem toda aquela parte da natureza que eu te expliquei, que é a decomposição, né? Que trata realmente o ar da floresta, que elimina as gorduras dos animais, né? Que estão em decomposição. Então, esses 3 fatores, certo? É a nossa tecnologia. É permitir com que o terpeno, que ele, no estado como ele está hoje industrial, ele não tem isso. Quando a gente traz ele para o nosso processo, ele ganha essas 3 fases. De novo, certo? Próximo bloco: o risco que o mundo correu de perder uma linha de produtos inovadora e sustentável. Uma empresa criada para levar ao mercado produtos e processos inovadores, desenvolvidos a partir de conhecimento científico, produzido na Universidade Federal do Ceará, um centro de referência internacional no setor químico. Sucesso garantido, certo? Não, errado. Aí é a história triste do pesquisador, né? Na realidade, eu busquei durante muito tempo investidores, né? Como qualquer um faria isso, né? Desde instituições públicas até particulares. Você tem que vender bens, né? E aí vende casa, vende apartamento, vende carro, né? Para ir apostando, porque eu via que eu tinha na mão, né, um processo de regeneração, tanto de ar como de água. Num mundo cada vez mais poluído. Cada vez mais poluído. E eu sabia que era uma questão de tempo. Portanto, você foi vendendo seus bens durante quanto tempo? Durante, basicamente, 15 anos. Né? Maurício estava para desistir quando o acaso jogou sua rede.
em um cenário de cinema. A pousada Ronco do Bugio, um empreendimento familiar erguido por José Luiz Majolo sobre os pilares da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente. Fui lá resolver um problema de mofo e bolor e odores. Na pousada deles. Na pousada deles, né? E ele gostou muito da solução, porque a solução toda foi orgânica, né? Eu não usei nenhum produto que agredisse as pessoas, o meio ambiente. E os clientes começaram a elogiar, né? Falaram, nossa, queriam comprar, né, a solução, né? Até que um dia eu tinha muito pouca conversa com ele, eu tinha mais com a dona Fátima, né? A esposa do seu Major. E ele me deu um cartão dizendo que ele ia pedir para um funcionário dele me procurar, porque ele tinha um problema na empresa que ele trabalhava. E então, aquilo ficou assim meio passado, tal. Eu estava preocupado com outras coisas. Realmente, 2 dias depois houve essa comunicação, eu estive lá e aí eu fui ver que ele era o vice-presidente do Banco Real, né? Eu não tinha realmente me notado nisso. E isso é uma confissão que eu faço porque ela é bonita, né? Porque ela é romântica, eu não dei muita bola para essas coisas. José Luiz Majolo é muito mais do que o dono de uma pousada. É um executivo extremamente bem-sucedido no mercado financeiro que se tornou vice-presidente do Banco Real num momento extremamente rico em desafios. O início de uma mudança cultural que levaria o banco a se reinventar a partir de uma visão de sustentabilidade. Como é que foi a sua história no Banco Real? Comecei como diretor de uma área e, num determinado momento, uns 2 anos depois da nossa entrada, instado pelo Fábio Barbosa, um grupo pequeno de diretores começou a trabalhar o conceito de sustentabilidade. Então aí a gente caminhou em paralelo com a construção da empresa, né, que a gente buscava e posicionar a empresa no mercado, e aprofundar o conceito de sustentabilidade, porque era um anseio nosso de fazer a coisa diferente já, do que a gente chamava de fazer a coisa certa, né? Repensar o negócio e o banco à luz desses conceitos. Então, essa coisa caminhou em paralelo. Então, nos 8 anos que eu estive no banco, caminhando por isso, uma série de vitórias no dia a dia, né, com o crescimento do banco, e em paralelo, vitórias também na implantação dos conceitos de sustentabilidade. Microcrédito, que foi um projeto que eu fui o patrocinador, o projeto de avaliação socioambiental em risco, que foi caminhando em paralelo, projeto dos negócios sustentáveis. Quando a gente fala de risco, né, de avaliação de risco, tem que falar também de negócios e trazer oportunidade para a empresa que quer mudar. E aí tudo isso foi sendo implantado e mais do que tudo, eu acho, o conceito se disseminou pela organização, que é muito bonito, né? É um belo exemplo. E você decidiu sair do banco por quê? E num determinado ponto do tempo, né, eu achei que eu estava me repetindo. 35 anos, mais de 35 anos em banco, já fazendo a mesma coisa, tá certo? Viajando muito, tendo uma carga burocrática, obviamente, muito grande disso. E eu queria fazer sustentabilidade 24 horas por dia. E eu queria ter liberdade para inovar, para empreender, para fazer algo de uma maneira mais rápida. Não que o Banco Real não desse condições, o ABN na época não desse as condições. Dava. Então, condições muito boas de trabalho e para criar. Mas é uma organização de 100 mil profissionais. É uma grande organização. E tem os seus procedimentos, amarras, tempo, né, para que as coisas ocorram. E aí eu estava me sentindo tolhido. Eu achava que eu devia seguir o modelo, porque eu acredito que em 20 anos o mundo vai ser totalmente diferente. Quando ele foi sair do banco, coincidiu de eu estar na pousada. E aí, quando eu cheguei na pousada, ele perguntou para mim, poxa, e aí, como é que tá teus negócios e tal? Eu disse para ele, falei, Major, com sinceridade, eu estou desistindo. Então, cansei, né? Porque o mundo está cada vez mais comprimido, a mídia já estava falando de poluição, olha, cuidado, o planeta. Eu falei, eu vou perder o momento. Né? Porque eu não tenho mais onde tirar dinheiro, não tenho mais onde buscar recursos para realmente transformar isso numa empresa, né? Ir para o mercado.
Aí o Majolo estava montando essa parte de consultoria, de negócios, né? E ele olhou aquilo, eu percebi que ele olhou aquilo com carinho, né? Falava, vai no meu escritório, que eu estou saindo do banco. Aí eu fui no escritório dele e, olha, eu vou dizer para você, Darlene, uma coisa muito interessante, né? Quando tem que dar certo, quando é amor à primeira vista, não tem jeito, né? O que eu demorei 15 anos lutando, eu resolvi em 72 horas. E a partir daí, em alguns dias, a gente já estava junto e eu estava apaixonado pela ideia e fazia todo sentido naquilo que eu acreditava e começamos. O que foi que você viu na pesquisa do Maurício? Olha, é um negócio muito bonito, né? Se a gente pensar nessas novas, quer dizer, a gente tem, eu gosto muito do livro que discute as 5 regiões do futuro, 5 Regions of the Future, e eu gosto muito dessa visão que ele pega a tecnologia e divide por determinadas vertentes dessa tecnologia, né? E uma delas, muito bonita, é o que se chama de tecnologia da natureza, Nature Tech, tá certo? De você olhar para a natureza, que levou bilhões de anos em desenvolvimento e falar, olha, a natureza já achou soluções para muitos dos problemas que nós temos. Talvez a gente não saiba ler direito, né? Vamos olhar melhor para a natureza e vamos procurar ler melhor essas soluções e vamos verificar se ela pode ser aplicada no mundo industrial, nesse mundo de massa que a gente tem hoje, né? Se tem escala, se tem preço, se tem condições de fazer essa aplicação das soluções. Essa tecnologia que esse grupo da Universidade Federal de Fortaleza fazia pesquisa pura e que o Maurício fazia, meu sócio hoje, fazia pesquisa aplicada, é exatamente dentro dessa linha. É você olhar para a natureza, verificar que os terpenos já existem, que eles têm uma função maravilhosa na natureza e como que a gente consegue replicar esse mesmo efeito, né, usando esse produto orgânico em processos industriais em grande escala, né? Basicamente é isso, está tudo ali, né? Está tudo pronto. É inovação, respeita a natureza, tem um conceito de sustentabilidade, quer dizer, você vê, é algo que engloba tudo aquilo que nós estamos falando, que eu acredito e que eu acho que é o futuro e que a sociedade está pedindo. No próximo bloco, o futuro da Terpenoil do Brasil e do planeta. Desde a chegada de Majolo, há 1 ano, a Terpenoil passa por um processo de reestruturação para crescer e conquistar novos espaços no mercado. Você precisou fazer alterações no modelo de negócio original ou não? Sim, na realidade, o modelo de negócio original praticamente não existia, tá certo? Nenhuma crítica ao Maurício. Como nós falamos, é um grande pesquisador e o que ele fazia grandemente na vida? Eu brinco muito com ele dizendo isso. O Maurício inventava produtos. Ele transformava a tecnologia de terpenos em produtos, tá certo? E ele procurava resolver problemas específicos da sociedade, como limpar sem criar um resíduo, como desengordurar emulsionando, como usar um desengraxante no processo industrial substituindo um químico agressivo, como usar para tirar odor até de fraldas, como coisas muito bonitas, como eliminar o odor de sujeira de gato, que um pet shop precisa e todo mundo que tem gato precisa, como você elimina. Bom, ele procurava criar produtos, criou mais de 100 produtos. É o que eu brinco com ele, você criava produtos, mas esquecia de vender, tá certo? Esse é o problema do pesquisador? Esse é um dos problemas, né? Não só dele, precisa criar um modelo de negócio que se adeque a esse produto e que possa ser aí levado. E depois, você precisa organizar a empresa, você precisa criar estrutura dentro da empresa também para fazer essas vendas, você precisa criar uma área administrativa e um controle de custos adequado, você precisa estruturar o negócio, né? Você precisa ter um bom contrato, um bom documento para entrar nas grandes empresas e negociar de igual para igual, né? Você precisa dar segurança para ela. Então, uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer desde a criação da empresa foi já começar o processo de qualificar a empresa para ISO 9000, ISO 14000. Essa empresa precisa estar qualificada.
ela precisa ter um modelo de gestão sustentável, porque não é um produto sustentável, certo? Não vai sobreviver se o negócio não for com uma visão sustentável. O problema do pesquisador no Brasil é que o Brasil, o empresário brasileiro, não aposta no desenvolvimento, na pesquisa, né? E isso é a grande diferença do nosso país perante os países desenvolvidos, né? Eu sempre digo que a solução é a tecnologia, né? O que nós não temos é empreendedor da tecnologia. As gerações que se fizeram até hoje se fizeram de especuladores, né? Então, quando você fala em ciência, em tecnologia, a gente tem que vender para fora. Eu tenho vários colegas que moram fora do nosso país, levar a tecnologia desenvolvida aqui, certo? Patenteada em outro país. Então, é uma história brasileira, é uma história que eu digo de cultura, que eu acho que o empresário tem que mudar essa cabeça. Porque, olha, o Brasil vai perder a maior oportunidade na vida de toda a nossa nação, nesses 500 anos aí, que é mostrar para o mundo o seu poder de regenerar o planeta. Quais seriam as grandes oportunidades para o Brasil? Olha, eu acho que nós temos oportunidades fantásticas, é maravilhoso isso. Você percebe que, de repente, começa uma mudança energética e o Brasil está no centro disso. Está no centro disso. Nós temos que saber aproveitar agora. Como também nas oleoquímicos, que é o nosso campo. O Brasil passou quanto tempo pesquisando, principalmente no Nordeste, de onde vem a nossa tecnologia, e nas universidades do Brasil inteiro, os oleoquímicos. É babaçu, é mamona, etc. Por quê? Nós temos sol, temos terra em abundância, temos os produtos, etc. Né? E fazíamos essa pesquisa. Isso tinha abundância aqui e sempre foi objeto de pesquisa dos brasileiros. De repente, quando a gente começa a mudança da matriz petroquímica, para começar a agregar a matriz oleoquímica nesse processo, nós também estamos à frente. Temos que aproveitar, tá certo? Temos que saber usar, temos que pegar essa tecnologia, né? Temos que parar de vender terpeno por $4 lá para fora e começar a ter um produto nobre, tá certo? Aqui, feito, um óleo essencial nobre, resolvendo, levando soluções que a gente pode estar exportando para o mundo inteiro. É isso que nós temos que saber usar, né? Saber aproveitar. O destino da Terpenoil qual é? É o mundo? Gostaríamos muito, tá certo? A gente está seguindo. Nós já trabalhamos hoje com algumas multinacionais. E nós estamos começando a atrair atenção já via essas multinacionais das matrizes, né? O que é que vocês estão usando mesmo? Como é que você usa um desengraxante a frio? Porque normalmente esses químicos usados para os processos industriais usam energia, eles trabalham a temperatura de 60, 80 graus, e nós já vimos até de 120 graus, tá certo? Então é um grande consumo de energia. O nosso produto funciona à temperatura ambiente. E, de repente, quando a subsidiária aqui começa a usar menos energia, você perguntou, o que está havendo? Por que dessa redução do consumo de energia, né? Então, já está começando a atrair atenção. Apesar do otimismo, tanto Maurício como Majolo sabem que o tempo da inovação costuma ser mais lento do que gostaríamos. Inovar é tirar pessoas da área de conforto. Não é fácil. Inovar é tirar pessoas da zona de conforto. Não sei se é só isso, mas que tira todo mundo da zona de conforto, tira, tá certo? Você entrar numa indústria, falar que você, como nós fazemos, a partir de agora, você pode desligar a tua caldeira, você vai fazer desengraxe a frio, vai mudar todo o conceito, a forma de trabalhar do orgânico não é a mesma de um químico sintético, que ele já tem 20 anos de experiência, e que aprendeu tudo aquilo a duras penas, tá certo? Nós somos humanos, é difícil. Aí você para e fala assim, agora jogue tudo fora, os 20 anos que você aprendeu, e vai começar de novo. É algo que precisa ser vencido, né? Eu acho que é por isso que é tão interessante a discussão de inovação e sustentabilidade, porque a construção desse mundo novo passa por inovar.
que passa por você conseguir fazer essa transição e tirar as pessoas da zona de conforto, e o conceito de sustentabilidade e inovação caminham juntos. Milhares de pequenos galpões como o da Terpenoil trabalha-se hoje para mudar o mundo. Resta torcer por finais felizes para casamentos como esse, entre o saber e o fazer. Sair de lá com a esperança de que o tempo ainda possa jogar a nosso favor.